Doença não gera auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez. E você deve estar se perguntando, como assim? Mas é exatamente isso. A existência da doença em si não gera direito ao auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez, porque o fato gerador destes benefícios é a incapacidade laborativa, que pode decorrer tanto da doença quanto da lesão acometida pelo segurado. Em outras palavras, o que gera direito ao benefício, então, não é a doença, mas é o efeito que dela decorre. Nós temos 3 benefícios por incapacidade, que são o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. No auxílio-doença, a incapacidade é temporária e exige o afastamento do segurado das suas atividades habituais por mais de 15 dias consecutivos. Na aposentadoria por invalidez, a incapacidade é total e permanente e sem possibilidade de recuperação do segurado, pelo menos em um primeiro diagnóstico. Já no auxílio-acidente, o que existe é uma redução da capacidade laborativa, que apesar de ser definitiva, não impede o segurado de trabalhar. E é justamente por este motivo que os segurados que recebem este benefício específico não foram convocados pela lei do pente fino. E agora que você já sabe quais são os benefícios por incapacidade e que a doença ou a lesão sozinha não gera direito a nenhum benefício, veja quais são os requisitos necessários para reconhecerem o seu direito. O primeiro requisito, então, é a incapacidade laborativa, que pode ocorrer tanto em razão de alguma limitação física, como a amputação ou a imobilização de um membro, por exemplo, quanto em razão da limitação psicológica, como a depressão ou alienação mental superveniente. E é superveniente porque a incapacidade deve ser posterior à filiação do segurado à Previdência Social, caso contrário ele não terá direito. O segundo requisito é a qualidade de segurado, que é a situação em que o segurado continua como segurado da Previdência, tanto por estar com as contribuições em dia ou por estar nos períodos de graça do artigo 15 da Lei 8.213 de 91, que em regra é de 12 meses, mas pode ser prorrogado por 24 ou até 36 meses em algumas situações, contados a partir da data da última contribuição efetuada pelo segurado. Por fim, o terceiro e último requisito é a carência, que é a quantidade mínima de pagamento efetivamente vertido à Previdência Social, exigindo-se um mínimo de 12 contribuições para o primeiro pedido. Em caso de perda da qualidade de segurado, para ter direito ao benefício, o segurado deverá contribuir novamente com a metade da carência mínima exigida para o benefício pretendido. Se a carência mínima para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é de 12 meses, então, em caso de perda da qualidade de segurado, ele deverá contribuir novamente por mais 6 meses, de acordo com a redação da legislação vigente que foi alterada recentemente. Mas falaremos deste assunto com mais detalhes no vídeo sobre a manutenção e a perda da qualidade de segurado. À exceção do auxílio-acidente, que não depende de carência, todos os requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles resultará no indeferimento do seu benefício. Em alguns casos, para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, a carência também pode ser afastada, desde que o segurado comprove o acometimento por alguma das doenças graves prevista no artigo 151 da Lei 8.213 de 91, que são tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, AIDS ou contaminação por radiação. Lembrando que a comprovação da doença em si não gera direito ao benefício, ou seja, além de comprovar a doença, é necessário comprovar que dela decorreu uma incapacidade que impossibilita o segurado de exercer suas atividades habituais. E é importante destacar também que a doença pode ser prévia, ou seja, diagnosticada antes da filiação do segurado à Previdência Social, mas a incapacidade, que é o fato gerador do benefício, deve ser sempre posterior à filiação. E como é que se comprova a incapacidade? A comprovação deverá ser feita por meio de relatórios médicos do médico que acompanha o tratamento do segurado, especialista na área médica da doença em questão,
ou com laudos periciais realizados pelo médico perito, seja do INSS ou do perito judicial nomeado pelo juiz, nos casos de perícias realizadas em processos judiciais. Esta foi a Dica Minutos de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta nos comentários.